Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite ou boa madrugada, depende do horário em que vocês estão assistindo a esta aula. Hoje nós vamos para a nossa primeira aula de Direito Processual Penal, nosso curso que nós estamos fazendo intensivo, de temas muito importantes para a prova, voltada agora a prova para a Polícia Civil do Amazonas, tá? Estou gravando essa aula hoje no dia 7 de dezembro de 2021 e vamos iniciar agora com esse tema que é muito importante. Nós já trabalhamos dois temas extremamente importantes de direito penal. Agora nós vamos entrar em processo, para depois a gente poder entrar em legislação especial e penal especial. Hoje, conforme eu falei para vocês, o tema escolhido foi provas. E provas no processo penal é um tema extremamente recorrente, extremamente cheio de detalhes, que é muito importante que você conheça. Bom, e importante ressaltar uma coisa aqui também que é muito... Opa, deixa eu ver se eu consigo... Ixi, não consegui. Aqui. Anotar para os senhores é que eu segui. Oxe, o que houve aqui? A minha caneta, gente, não sei o que está havendo com a minha caneta. Vamos lá. Abram o vadimeco dos senhores. Importante que nós tenhamos a consciência de que nós vamos trabalhar o que nós temos no artigo 155 ao artigo 250. São praticamente 100 artigos, né? Que é extremamente necessário que a gente faça leituras atentas, tá? Leituras atentas, sabendo que cai muito letra de lei. Então, eu indico realmente que vocês se debrucem na leitura destes artigos, tá? E também nós vamos trabalhar a jurisprudência concomitante a tudo isso. Então, artigo 155 a 250 do Código de Processo Penal. Ok? Então, olha só, pessoal. Seguinte, o que são provas, né? Quando o crime acontece, aí cria para o Estado aquele poder-dever de apurar a infração por meio da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil ou a Polícia Federal. No caso, pessoal, para que ele possa, né, o delegado, indiciar alguém a fim do Ministério Público chegar e oferecer denúncia contra alguém e o juiz, durante o processo, poder condenar ou até mesmo absolver, nós vamos precisar de provas, né? Então, provas nada mais é, pessoal, dá uma olhada aqui, conforme a que a gente pode colocar, são meios instrumentais utilizados pelas partes, especialmente para convencer o juiz a respeito dos fatos da causa, tá? Isso aí é extremamente importante que nós conheçamos, tá certo? Então, as provas vão ser as armas com que a polícia vai trabalhar, com que o Poder Judiciário, o Ministério Público vai trabalhar, e as partes, claro, ali, quando eu falo do Ministério Público ou da própria defesa, vão poder instrumentalizar os seus meios de defesa ou provar a culpa de alguém. Então, o detalhe disso é muito importante, que a leitura atenta dos artigos 155 a 250 se faz extremamente necessária. Porque quando nós estamos falando de uma possibilidade de contraditório e ampla defesa, o bem da vida que está sendo colocado em jogo, pessoal, é a liberdade. Então, nós precisamos mesmo conhecer as formas de como provar ou a culpa ou a liberdade de alguém. Então, olha só, um ponto importante que é cobrado na sua prova é a conceituação de provas, tá? Então, dá uma olhada. No campo jurídico, podemos conceituar a prova como sendo um meio instrumental, olha lá, anota no seu caderno, porque cai o conceito de provas, que se vale nos sujeitos processuais, e aqui nós temos autor, juiz e réu, de comprovar os fatos da causa. Fica um meio assim temerário de falar juiz, de comprovar algo, porque o juiz ele vai trabalhar com as provas para o seu convencimento, né? Não que o juiz vá buscar provas, vá colher provas, não, tá? Ou seja, os fatos deduzidos pelas partes com fundamento do exercício do direito de defesa, tá? Então, pessoal, a ideia das provas é as partes poderem fazer o quê? Um convencimento do juiz, entendeu? É pegar aqueles fatos que as partes estão tratando, pessoal, então tornar aqueles fatos que estão sendo alegados pelas partes conhecidos pelo juiz, convencendo de que o que eles estão falando ali é verdade, convencendo da sua veracidade.
Então, olha aqui, o principal destinatário da prova é o juiz. Eu me lembro que quando eu era conciliadora no Juizado Especial do Consumidor, na época que eu era estudante de direito, eu trabalhei com um juiz em que as partes, ele falava, depois que tinha, chamava as partes, aí os advogados iam falar, era a hora que o juiz falava assim, doutor, agora o senhor me convença, né? Então, era aquele momento de convencimento do magistrado para alegar que aquilo que eu estou falando é verdade, seja estando eu como órgão de acusação, Ministério Público, ou estando eu como um advogado no meu momento de atribuição da defesa daquela parte, tá? Olha só, a ideia, pessoal, é que o juiz ele possa fundamentar a sua decisão, tá? Em elementos que são extremamente verdadeiros e provados durante todo o processo. Então, olha só, primeiro artigo extremamente importante, já digo para os senhores que vocês têm que dormir e acordar com esse artigo, lembrar, porque ele cai em prova, artigo 155. Diz no artigo 155, pessoal, o seguinte: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório e ampla defesa. Quer dizer o seguinte, que o juiz ele vai ter que formar o seu convencimento, então nós temos aí o princípio da livre apreciação da prova por parte do magistrado, ele vai ter que formar o seu convencimento, pessoal, com a prova que foi produzida em contraditório e ampla defesa. E em que momento é essa prova produzida? Em que momento é o contraditório e ampla defesa, pessoal? No momento da audiência de instrução e julgamento. Pode ter também, sim, AIJ, né? Audiência de instrução e julgamento. E o artigo 155 diz o seguinte: olha, mas o juiz não pode fundamentar a sua decisão exclusivamente. Pessoal, eu falei exclusivamente em elementos informativos escolhidos na investigação. Ou seja, eu sou bom policial civil. Hoje, por exemplo, foi realizada uma prisão em flagrante de uma situação de tráfico de drogas. O juiz não vai poder pegar só o meu depoimento prestado perante a autoridade policial para poder atribuir uma culpa de mercância de substância entorpecente à pessoa que nós prendemos hoje. Ele vai precisar me ouvir dentro do procedimento judicial, onde ele vai ter um advogado, onde vai ter o Ministério Público, as partes vão perguntar, e aí eu vou atribuir, aí o juiz vai poder atribuir o seu convencimento, mas ele não vai poder pegar só o que está no inquérito, porque o inquérito ele é desprovido de contraditório e ampla defesa, tá? Só que ele tem uma ressalva, pessoal, as provas cautelares. O que seriam as provas cautelares? São aquelas provas, pessoal, que já tem a participação do juiz na sua cautelaridade. Não entendi nada, Fabi. Por exemplo, uma interceptação telefônica, né? A interceptação telefônica, pessoal, é um meio de prova no qual o juiz, tá? O juiz determina judicialmente que faça a quebra do sigilo telefônico de alguém. E aí, aqueles elementos que foram levantados durante a quebra do sigilo telefônico de alguém e aquele acompanhamento das. Só um segundo. E já desligar aqui meu computador e o tablet, né? Já teve a participação judicial. Claro que nós vamos ter um contraditório diferido, né? Porque é uma prova cautelar, mas poderia o juiz substancialmente condenar alguém só com base na interceptação? Sim, porque ela é uma prova cautelar, teve participação judiciária na sua apreciação. Aí nós temos as provas não repetíveis, pessoal. O que são aquelas provas não repetíveis? São aquelas provas que são impossíveis mesmo de repetir. Por exemplo, você tem um estupro de alguém que aconteceu no dia 7/12/2021. Gente, é feita a perícia ali durante o inquérito policial. Precisamente, a perícia é feita no máximo no mesmo dia ou um dia, dois depois. Né? Até dois é até complicado porque pode sumir, né, aqueles elementos que demonstram mesmo a prática do crime. Vocês acham que um ano depois, durante a audiência de instrução, se for repetir aquele exame, nós vamos ter elementos ainda que comprovam estupro? Possivelmente não. Quer dizer, obviamente não. Por mais que eu tenha qualquer possibilidade de falar, olha, aqui demonstra que teve uma relação sexual ontem, por exemplo, mas não vai ser aquela do estupro. Então, esse é um tipo de prova que ela não é repetível. Eu não tenho como repetir aquela prova. Então, esta prova, por exemplo, quando nós temos lá
no inquérito policial foi realizada a perícia demonstrando que houve o estupro e que foi o sêmen da pessoa tal, nós não temos como repetir. Poderia o juiz utilizar somente daquela prova para condenar? Sim, tá? E também as provas antecipadas. As provas antecipadas, pessoal, são aquelas provas que elas, caso não sejam realizadas naquele momento, elas podem perder a possibilidade de existirem. Então, o que que faz, né? Eu costumo brincar que nós montamos o circo da justiça para a produção daquela prova. Imagina a seguinte situação: nós temos uma situação de estupro em que a única testemunha tem 85 anos, tá? Imagina que essa pessoa ela está com uma doença terminal e está no meio do inquérito. O delegado vira e fala para o juiz, para o promotor: olha, doutor, minha única testemunha tem 85 anos, ela está numa doença terminal e hoje ela está boazinha para ser ouvida. Vamos antecipar essa produção de prova? Então, o que, que o juiz determina? Que seja ouvida perante o juiz, Ministério Público, e é nomeado um defensor público ou um advogado ad hoc para que seja inquirida aquela testemunha. Gente, foi inquirida no crivo do contraditório da ampla defesa? Sim, foi. Mas foi de forma antecipada, não durante a audiência de instrução e julgamento, mas durante o próprio inquérito policial. Então, a ideia é que o juiz ele tem que ter um livre convencimento motivado. Então, livre convencimento motivado, ou seja, ele pode livremente apreciar as provas que foram produzidas durante a audiência de instrução e julgamento, mas ele tem que motivar por que ele está apreciando. Olha, eu condeno a fulana de tal pelo crime de tráfico de drogas porque tem uma gravação que demonstra ela trazendo a encomenda de droga, tem a policial que falou lá no inquérito, mas que também falou que judicialmente, beleza, por isso ele está condenando. Ele não pode fundamentar em elementos exclusivamente escolhidos no inquérito policial, não só o depoimento daquela policial que foi ouvida, mas ele precisa de um contraditório ampla defesa, mas ele pode utilizar também aquilo que foi ouvido durante o inquérito. E a não ser que essas provas, que esses elementos informativos foram colhidos exclusivamente durante o inquérito, são provas cautelares, não repetíveis e provas antecipadas. Ok? Então fica aí. O que seriam os tal dos elementos de informação? Pessoal, a doutrina costuma dizer que os elementos de informação é tudo que não é prova, tá? Então, é um elemento sobre o fato que vai esclarecer um fato criminoso. Costuma-se dizer que tudo aquilo que se colhe durante o inquérito é elemento de informação. E aquilo que se produz perante o juiz, onde tem um advogado promotor ali, seria prova mesmo, tá? Então, olha aqui. É um elemento sobre o fato que vai esclarecer o fato criminoso, mas que não é uma prova. Porque nós entendemos que, para ser prova, nós precisamos que seja colhido durante o crivo do contraditório e ampla defesa. E aqui é numa audiência de instrução e julgamento. Então, por exemplo, o depoimento que eu dei hoje, afirmando que eu estava no momento em que realizei a prisão e que ele estava com uma droga, assim, blá, 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 né? Aquilo ali, doutrinariamente, é um elemento de prova. Por mais que eu tenha visto, por mais que tenha sido no meu flagrante, é um elemento de prova. De informação, perdão. Vai virar prova quando eu repetir as mesmas coisas perante o juiz, o advogado de defesa e o promotor de justiça, tá? Então, olha só o que diz o artigo 239 do Código de Processo Penal. Ele diz assim, ó, considera-se indício, olha lá, então é indício, não é prova. A circunstância conhecida e provada que tem relação com o fato e que autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras informações. Imagina a seguinte situação em que eu estou num local em que uma pessoa deixa uma caixa, né, para que seja despachada num ônibus, por exemplo. Naquele momento, pessoal, eu estou vendo a pessoa, eu estou vendo a caixa. Quando eu noto que dentro da caixa tem substância entorpecente, dá para eu entender por indução que existe outras circunstâncias que demonstram que ela é criminosa, cometeu tráfico de drogas? Sim. Tem relação com o fato? Sim. É uma circunstância conhecida e provada? Sim. Mas é indício. Vai virar prova quando eu puder, dentro do contraditório da ampla defesa, durante uma audiência de instrução e julgamento, poder realmente falar, aquilo ali é prova, porque eu tive o contraditório e ampla defesa. Então, dê uma olhada porque isso cai na sua prova. Esse artigo 239, essa situação aqui, que autoriza por indução, blá, 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 despencar. Decoro 239 também, marque aí no seu vadimeco. Então, olha só, prova é todo elemento com o qual se procura mostrar a existência e veracidade de um fato.
objetivando formar a convicção do magistrado e colhido com observância do contraditório pela defesa. Então, é aquilo que tem relação com o fato, mas que foi falado perante juiz, perante advogado, perante o Ministério Público. E elementos de informação são aqueles escolhidos sem necessidade de contraditório pela defesa. É aquele que foi colhido durante a investigação policial, por exemplo, tá? Podendo ser obtidos no bojo do inquérito ou qualquer outra informação. Enquanto que a prova pode fundamentar uma condenação, os elementos informativos somente poderão fundamentar se corroborados por provas. Ou seja, um elemento informativo, único e exclusivamente, não é capaz de possibilitar a condenação de ninguém. Olha, já teve situações, pessoal, de um policial prender alguém em tráfico de drogas. Só ele e mais uma pessoa, né? Prendeu a pessoa por tráfico de drogas. E aí chegou no dia da audiência que a gente foi ver, o policial tinha falecido. Eu posso pegar só o depoimento lá dele? Não, não posso. Porque aquele depoimento dele no inquérito policial é elemento de informação. Seria prova somente, e aí sim eu possibilitaria que tivesse uma condenação com base no que ele falou, se ele tivesse repetido aquilo ali. Entendeu? Então tome muito cuidado com isso aí, com essa informação. Certo? Provas cautelares antecipadas e não repetíveis. Esses aqui, eles são exceção à possibilidade de não se poder, a não possibilidade de se utilizar as provas colhidas, os elementos de informação colhidos única e exclusivamente para uma condenação. Eu não posso utilizar os elementos de informação, os elementos que não foram colhidos sobre o crivo do contraditório na defesa para condenar ninguém. A não ser que eu esteja diante de provas cautelares, que são aquelas provas, olha aqui, que correm o risco de perecimento, são provas não repetíveis, perdão, as provas cautelares são aquelas que correm o risco de perecimento. Quer ver uma ideia aqui? Imagina que você está diante de uma investigação de pornografia infantil. Você pede para o juiz uma busca e apreensão no endereço daquela pessoa que você tem, que você acha que pode estar que pode estar acontecendo pornografia infantil no computador dele e tal, ele acessando, baixando, enfim, criando vídeos. Muito bem, você pede um mandado de busca e apreensão, prova cautelar, eu tenho o crivo do juiz, e a gente fala, olha, se eu não pegar o computador dele, o celular dele para ver, aquilo ali pode sumir, né? Então o juiz vai e fala, não, pode ir lá, estourar a casa dele, entrar, pegar o computador, pegar o celular, enfim, é uma prova cautelar. Tá? Prova não repetível são aquelas que, uma vez produzidas, não poderão ser novamente refeitas. Aquele exemplo que eu dei para vocês com relação ao estupro, né? Como eu vou refazer? Como eu poderia refazer uma cena de estupro? Cena não, mas uma perícia de estupro. Não teria como. E antecipadas são aquelas produzidas antes do momento processual previsto para sua realização. Eu falo, a minha única testemunha, ela está com 85 anos e está com uma doença terminal. Hoje ela está boa para ser ouvida. Vamos antecipar essa prova? Vamos, porque daqui a um ano, possivelmente, ela não vai estar viva, tá? Então, olha aqui, o artigo 155 se aplica apenas à condenação, ou seja, para a absolvição, o juiz pode fundamentar essa absolvição apenas em elementos de informação. Então, tome muito cuidado que isso pode vir na sua prova, tá? Sempre lembrando aqui, pessoal, que eu tenho outros cursos gravados de resolução de questões, tá? Que nós estudamos de outra forma. Quem quiser até fala comigo no privado com relação a eles. Eu acredito que todo mundo que está nesse curso vai ter acesso a esse curso meu de resolução de questões, que eu quero que vocês assistam nos dias em que não tiver aula comigo, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque nesse curso aqui da Polícia Civil do Amazonas, a gente vai aprofundar, porque eu acho que realmente a prova vai aprofundar. Então, eu me lembro que nós não trabalhamos muito tema de provas no curso de resolução de questões. Então, esse curso acaba sendo complemento do outro, tá, pessoal? É sempre uma coisa complementando a outra. Então, vamos lá. Qual é o sistema de avaliação ou de apreciação da prova? Gente, nós temos aqui 3 sistemas de apreciação da prova. Nós temos o sistema da íntima convicção, nós temos o sistema da tarifação da prova e nós temos o sistema do convencimento motivado ou da persuasão racional. Fabiana, qual é o que é utilizado? Todos são. Como assim todos são? Você quer ver? Momentos diferentes, situações diferentes.
O que seria esse sistema da íntima convicção? Não é o que eu tenho no artigo 155. Já vou dizer para vocês que o que eu tenho no artigo 155 é o sistema do convencimento motivado, né? Olha aqui, é o sistema adotado no processo penal, significando que o juiz poderá formar sua convicção pela livre apreciação das provas. Então, joga todas as provas na mesa, o juiz de forma livremente vai poder apreciar e se convencer pela inocência ou pela culpa de alguém. Só que quando ele se convencer, ele vai ter que falar, você é culpado. Culpado por quê? Por causa disso, 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 disso. Não é simplesmente falar, você é culpado, tá? Mas deverá fundamentar a decisão, tá? Então, eu tenho uma liberdade de julgador para formar o seu convencimento a partir das provas produzidas, tá? Não se subordinando a critérios ou pontuações pré-determinados pelo legislador. Não vai precisar falar o seguinte, olha, se tiver uma prova assim, se assado, ela vale mais do que a outra, você vai somando pontos. Não. O juiz fala, eu me convenci em razão do que uma policial falou, em razão de uma filmagem que teve. Ele só vai ter que dizer o porquê disso, tá? Então, esse é o sistema adotado. Se cair na sua prova, o que eu acho muito difícil de vir simplesmente uma alternativa em que ele cobre qual é o sistema adotado no Brasil. Não, não acredito que a prova da Polícia Civil do Amazonas, nem para investigador, para escrivão, menos para o delegado vai cobrar isso. Eu acredito que ele vai cobrar os outros sistemas de avaliação e apreciação da prova, mesclando as suas utilizações. Quer ver aqui? Eu tenho o sistema da íntima convicção. Gente, o sistema da íntima convicção é igual quando eu falo para alguém assim, você não quer, diga não e não precisa dizer por quê. Fabi, vamos sair hoje? Não. Ai, por quê? Gente, não. Não precisa por quê. É porque eu não quero? Ah, por que você não quer? Não quero. Ah, inventa uma desculpa. Para que eu vou inventar uma desculpa? Simplesmente não. É o sistema da minha íntima convicção. Eu tenho a possibilidade de simplesmente falar sim ou falar não, sem ter que dizer o porquê. Fabiana, mas isso é possível no sistema brasileiro? Sim, é possível, pessoal. Olha aqui. O juiz analisa livremente as provas e decide segundo a sua consciência, sem precisar fundamentar. Sabe em que momento isso acontece, pessoal? Tribunal do Júri. Os jurados do Tribunal do Júri são juízes leigos, são pessoas que são escolhidas pelo povo para poder formar o conselho de sentença. Para quem já foi jurado, vocês sabem que é feito todo aquele enxame, né? Onde as partes falam, aquele teatro todo que é o Tribunal do Júri. E jurados vão simplesmente falar sim ou não. Fulano é culpado? Sim. Ninguém pergunta por quê. Agora, o juiz, quando vai condenar alguém, ele tem que falar por que é culpado. Por que você está condenando essa pessoa por tráfico de drogas? Porque tem uma prova sim, tem uma prova sem ser assado, foi falado isso, isso e isso. Aí, tranquilo. Agora, o jurado do Tribunal do Júri não precisa. Não estou falando do juiz-presidente, estou falando do jurado, das pessoas que são convocadas para o Tribunal do Júri, tá? Então, aqui não se aplica ao juiz de direito do júri. Então, nesse sistema podem ser valoradas questões extrajudiciais ou metajurídicas, como, por exemplo, uma carta psicografada. É verdade, pessoal. Pode, por exemplo, a defesa chegar lá com uma carta psicografada e dizer, não, foi fulano que me matou, foi o ciclano. Pode, pode. Se o jurado se convencer, pode. Tem gente que é cética, não vai se convencer. Agora, tem gente que é mais espiritualizada e vai falar, olha, eu acredito nessa pessoa. Não tem problema. Não precisa convencer, ter o seu convencimento com base em argumentos jurídicos. Pode ser também metajurídicos, tá? E eu tenho o sistema da tarifação da prova. O sistema da tarifação da prova, pessoal, é o tarifar mesmo. Olha, se ele confessar, para tudo, não precisa ouvir mais nada, é mais importante, é a confissão, tá? Então, assim, pessoal, esse sistema é chamado de sistema da prova legal, da certeza moral do legislador ou da prova tarifada. Geralmente cai na sua prova essa termo, prova tarifada, tá? Aqui nós temos uma atribuição de pontos para as provas. Confessou, tipo, 1.000 pontos. Ah, tem uma gravação, 90 pontos. Porra, se eu estou diante de uma confissão, é o mais importante. Só que a gente sabe que a confissão, né, pessoal? Há quem dizia que a confissão era a rainha das provas. Confessou, acabou. Não. Hoje a gente fala que a confissão é desculpa, é uma palavra puta das provas, né? Com todo respeito até, enfim, sem mimimi, tá, pessoal? Foi só uma expressão que é utilizada mesmo, né? Por quê? Porque a gente não pode simplesmente vir confiar na confissão. Por quê? Porque eu posso muito bem estar sendo pago para confessar, coagido para confessar,
né? Então, a confissão não posso utilizar. Fabiana, mas esse sistema foi utilizado muito? Claro, nós iniciamos o nosso sistema processual dentro de um sistema inquisitório, aonde nós não tínhamos a ideia do contraditório para a defesa. Mas, hoje não. Mas eu ainda tenho isso daqui, pessoal? Tem. Sabe por quê? Nós não utilizamos mais adotado no Brasil, desta forma. Só que nós temos, pessoal, o artigo 158, em que ele diz o seguinte: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Ou seja, ele já está trazendo a obrigatoriedade de uma produção de prova específica, atribuindo a ela uma importância muito grande, principalmente legalmente, quando tiver uma infração que deixar vestígios. Se a infração deixar vestígios, pessoal, é indispensável o exame de corpo de delito, não podendo suprir a confissão do acusado. Então, quer dizer que ele está dando uma importância maior para a perícia. Mas não quer dizer que eu atribuo dentro do meu sistema processual o sistema da tarifação das provas. Mas eu tenho momentos em que eu tenho o sistema da íntima convicção, da tarifação das provas, dentro do sistema do livre convencimento motivado do juiz ou o sistema da persuasão racional, que é o nosso artigo 155 do Código de Processo Penal. Ok? Então, olha só. Toda vez o juiz ele vai precisar fundamentar a sua decisão. E nós tivemos uma modificação estabelecida pelo pacote anticrime, no qual ele não trouxe o que é uma decisão ser fundamentada. Mas ele veio e falou o seguinte: olha, eu não estou dizendo o que é uma decisão fundamentada para você, mas eu te digo o que não se deve fazer para fundamentar uma decisão. Ou o que você faz, isso não significa que você fundamentou. Tá? Por exemplo, olha o que ele diz assim: a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Tá? Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência dos fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Aí ele fala no parágrafo 2º, não se considera fundamentada qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que... Então, olha só, aquela decisão que se limitar à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar a sua relação com a causa ou questão decidida, que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto da sua incidência, por exemplo, determina a prisão em flagrante, determina a prisão preventiva de José para garantir a ordem pública. Gente, conceito vago. Eu tenho que dizer, pois o José é contumaz na prática delitiva, considerando que em consulta ao sistema de segurança pública do Pará foi visto que ele foi preso tal dia por roubo, foi solto, foi decretada medida cautelar, ele voltou a delinquir. Aí sim eu estou justificando, tá? Então aqui eu tenho o artigo 315, que eu acho que é um artigo que vale muito a pena a leitura, tá? Porque ele pode vir na sua prova perguntando como se não se considera fundamentada uma decisão. Então, olha, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, limitar-se a invocar precedente enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência, enfim, tá? Olha, o ônus da prova. O que é o ônus da prova? É a incumbência de provar. A quem vai caber a incumbência de provar? Gente, eu tive um professor na faculdade que ele dizia assim, o ônus da prova... Vocês já devem ter ouvido, eu me lembro de ouvir na rádio, né, uma certa vez, daquelas perguntas que tem na Rádio 94 FM, aqui em Santarém, que o Caldeirão, acho que é um programa Caldeirão. E uma das perguntas, há muitos anos atrás, nunca saiu da minha cabeça, foi eles perguntando, quem tem o ônus da prova? E a resposta era, o ônus da prova cabe a quem acusa. Então, se alguém entra aqui no meu quarto e fala assim, Fabiana, você pegou o meu caderno. Ei, pô, tu tá doido? Eu não peguei. Pegou? Então, prova que eu peguei. Aí sim. Se a pessoa não provar, quer dizer que eu não peguei. Entendeu? Mas, o ônus da prova, né? Como dizia o meu professor José Ronaldo Dias Campos, não foi meu professor de processo penal na universidade, mas foi meu professor de processo civil, né? Em que pese eu nunca ter tido muita intimidade com o processo civil, eu vim estudar processo civil realmente afinco, há pouco tempo atrás, pois caiu numa prova minha, né? Mas eu nunca tive muita intimidade com o processo civil durante a faculdade, em que pese eu ser apaixonada pelo professor e admirá-lo muito,
né? Mas a matéria realmente, para mim, era muito complicada. Engraçado que eu não tinha intimidade, nem gostava muito do meu professor de processo penal da faculdade. Não foi todos, não, foi um específico, tá? Navarro foi meu professor, eu gostava muito, quem conhece o Navarro aqui em Santarém. Mas eu tive um que eu não gostava, não. E hoje é a minha disciplina, né? Então, uma coisa não tem nada a ver. Ah, eu gosto da professora, então vou gostar da disciplina. Nada a ver. Eu gosto da disciplina, vou gostar da professora. Nada a ver. Mas, enfim. E o professor Zé Ronaldo, ele dizia o seguinte, o ônus da prova cabe a quem tem interesse. Se você tem interesse de provar a culpa, prove que a pessoa é culpada. Se você tem interesse de provar a sua inocência, prove a sua inocência. Então, quando o Ministério Público, ele fala e ele atribui a culpa a alguém e oferece a denúncia contra o José em razão de ter cometido o crime de roubo, o Ministério Público, por estar acusando, ele tem que provar que o roubo aconteceu, ele tem que provar que aquela pessoa é culpada. Com base no quê? Nos elementos escolhidos na investigação. Agora, se o José fala, sou inocente, a defesa de José vai ter que ter essa incumbência de provar a sua inocência. Então, tirem da cabeça de vocês que o ônus da prova cabe a quem acusa. Não. O objetivo da prova é buscar a verdade. Entendeu? E aí, pessoal, a verdade real é o que nós temos no processo penal. É realmente aquilo que aconteceu, não aquilo que as partes trazem. Aquela verdade material, né, que nós temos, aquela verdade formal que nós temos no processo civil, aqui não, que nós temos a verdade real, aquilo que tem que ser mesmo provado como um verdadeiro, não só, a defesa não conseguiu provar a inocência, mas o cara é inocente. O processo penal tem que ir atrás disso, não daquilo que é trazido, né? Enfim. Mas, lembrem-se disso. Se a defesa busca a inocência e ela atribui, olha, meu cliente não estava em Santarém no dia desse homicídio, desse roubo, por exemplo, prove que ele não estava. Se você diz que ele é inocente, prove que ele não estava. Não é o Ministério Público provar que ele estava aqui, entendeu? Não, essa é a ideia. Então, olha só, o artigo 156, pessoal, trata sobre isso, e ele diz o seguinte: o ônus da prova, ele vai dizer que incumbe a quem fizer a alegação. Extremamente inteligente isso. Você tira simplesmente o ônus de sempre ser que aquilo tem que ser provado pela acusação, não. Se eu alegar a inocência do meu cliente, eu provo que ele está, eu provo que ele é inocente, eu provo aquilo que eu aleguei. Então, o ônus da prova cabe a quem fez aquela alegação, tá? Então, olha só, porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes, tá? Muito cuidado que isso aí foi muito criticado, essa produção de provas de ofício pelo juiz tem sido muito criticado após a sistematização mesmo dentro do nosso Código de Processo Penal do sistema acusatório, tá? Em que o juiz ele tem que ser inerte, e eu concordo com essa necessidade de inércia do juiz mesmo, né? Então, vamos lá. Princípios aplicados à prova. Quais são os princípios? Deixa eu ver se já está aparecendo na sua tela, que aqui a internet ficou um pouco lenta. Isso. Nós temos aqui, pessoal, então, os aqui. Princípios que são aplicáveis às provas. Quais são os princípios que nós temos que estudar, conhecer, para quando a gente for estudar essa matéria? Primeiro, princípio da autorresponsabilidade das partes. Essa autorresponsabilidade das partes está relacionada com o ônus da prova, tá? Por quê? Decorre do princípio. Eu acho que tá. Tem hora que aparece, tem hora que não aparece aí na tela. Deixa eu esperar aqui, porque eu acho que. Para ver o que está aparecendo aqui. Só um segundo. Para quem tiver, eu acredito que está aparecendo outra coisa aí na tela dos senhores. Deixa eu tirar, colocar novamente. Parar parar de compartilhar e compartilhar novamente a tela, para não dar problema.
Ver se vai aparecer agora. Bom, agora apareceu. Olha lá. Nós temos aqui o primeiro princípio, pessoal, que é o princípio da autorresponsabilidade das partes. Então, o que ele diz, senhores? Olha aqui. Considerando a inércia da jurisdição, as partes assumem o protagonismo na produção das provas e as consequências pela produção das mesmas, tá? Então, a ideia é, eu não posso esperar do Poder Judiciário que o Poder Judiciário vá atrás das provas, não. Eu, como parte, e aqui eu falo a defesa e a acusação, o Ministério Público e a quem está promovendo a defesa daquela pessoa, tem a responsabilidade de trazer as provas para o processo. O princípio do contraditório, também chamado de bilateralidade da audiência, significa que toda prova admite uma contraprova. Você diz, olha, ele estava lá no local, ele estava lá no local do crime. Aí você fala, olha, não estava. Olha aqui que eu tenho um bilhete de passagem, estava aqui, viajando. Beleza, você contradiz, né? Você contraditou, né? Então admite uma contraprova, né? De forma que a regra é que a prova seja produzida com conhecimento da outra parte. Princípio da comunhão das provas. Gente, olha só, teve uma situação em que eu vi uma audiência em que o promotor de justiça ele trouxe, minto, a defesa trouxe uma testemunha que, ao invés de ajudar, só atrapalhou a vida do réu. E depois a defesa queria que a acusação não utilizasse aquelas provas, porque como era uma testemunha de defesa, e ela foi lá e confirmou que o réu estava, ele não poderia, porque, poxa, aquela prova era minha, não vou. A ideia, pessoal, é que por mais que a defesa traga uma prova e a acusação traga uma prova, quando elas entram para dentro do processo, é a prova do processo. Eu tenho uma comunhão das partes com aquela prova. Não quer dizer que agora mais é uma prova que a defesa produziu, a prova é só em favor da defesa. A acusação produziu, a prova é só em favor da acusação. Não. É o princípio da comunhão das provas. Olha aqui. Uma vez produzida, a prova não pertence à parte, mas a ambas as partes no interesse da justiça, especialmente porque a finalidade da prova é a formação da convicção do magistrado. Princípio da imediatidade. A prova deverá ser colhida diretamente pelo juiz, o que decorre tanto do artigo 155, que preceitua a necessidade da existência de contraditório judicial para a produção da prova, como pelo artigo 388, parágrafo 2º do CPP, que preceitua o princípio da identidade física do juiz, pelo qual o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Ok? Princípio da identidade física do juiz, dá uma olhada. Decorre do princípio da imediatidade. O princípio da identidade física do juiz prevê que o juiz que presidiu a instrução deve proferir a sentença, tá? Essa é a ideia. Princípio da oralidade e concentração. Deve predominar na produção de prova a palavra falada. Gente, tanto que no processo penal, as audiências elas são gravadas por meio de audiovisual, né? Eu tenho uma câmera, por exemplo, não é mais aquela história, eu sou policial, eu chego lá para ser ouvido, alguém vai digitar meu depoimento. Não, meu depoimento vai ser gravado, tá? Então, essa é a ideia. O que não impede que a testemunha consulte breves apontamentos. Ela não pode trazer por escrito, tá? Aquilo ali. Não pode trazer por escrito o seu depoimento, mas ela pode trazer breves apontamentos. Dá uma olhada aqui no artigo 204, parágrafo único do CPP, que ele despenca em prova, e ele diz o seguinte, abre o seu. O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitida a testemunha trazê-lo por escrito. Só que o parágrafo único diz: não será vedado à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos. Se ela quiser trazer apontamentos para ela não esquecer alguma coisa, tranquilo, ela pode. Porque ela não pode trazer o depoimento dela por escrito. Aí, realmente, ela não pode. Tá, pessoal? Tranquilo até aí? Eu acho que sim. Você está em casa, hoje não tem ninguém ao vivo, hoje eu estou gravando, né? Mas vamos lá, segue o jogo. Princípio da publicidade. Os atos judiciais são públicos, em regra, admitindo-se somente excepcionalidade, a publicidade restrita. Somente aquelas situações em que eu realmente não posso abrir. Professora, está tendo uma audiência, eu posso entrar no meio para assistir? Claro que pode. Em regra, os atos judiciais são públicos. Agora, se é uma audiência em que o segredo de justiça é interessante, como é o caso que envolve família, violência doméstica, que é o caso que envolve criança, aí, né, não dá. Qual é o objeto da prova? Qual é o objeto da prova que precisa ser
provado. Dá uma olhada. Os fatos que precisam ser provados e que, portanto, são objetos de prova, tá? Esses fatos são os capazes de influir na decisão judicial. Esse é o objetivo da prova. Esse é o objeto da prova, tá? Bem, não depende de provas os fatos axiológicos ou intuitivos, ou seja, aqueles que são evidentes, fatos notórios, cujo conhecimento se faz da cultura de uma sociedade. Por exemplo, não precisamos provar que no dia 25 de dezembro se comemora o Natal. É notório. Também não são objeto de prova as presunções legais que decorrem da própria lei. Vale lembrar que as presunções absolutas, uri et iuri, não admitem prova em sentido contrário, diversamente das relativas, que é iure tanto. Os fatos inúteis, que não têm influência na solução da causa, também não são objeto de prova, tá? Lembre-se disso. Esse quadro aqui é extremamente importante, ele cai na sua prova, ok? Vamos lá? Agora, uma situação relacionada à prova emprestada. O que seria uma prova emprestada? Gente, a prova emprestada é uma prova produzida em outro processo, tá? E ela é trazida para o processo criminal por meio de reprodução documental. Então, por exemplo, eu estou com um processo aqui em que a prova desse processo pode ser em que esse crime pode ser provado por uma prova que tem em outro processo. Eu posso pegar aquela prova emprestada? Posso sim. Então, aqui, cabe ao juiz aceitar, deferir a prova emprestada. O CPC de 2015 já prevê expressamente a prova emprestada no artigo 372, em que dispõe: o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que se considerar adequado. Só que eu preciso observar o contraditório, tá? Preciso observar o contraditório, certo? Perfeito? Vamos lá. Olha só o que o STF fala. O STF tem afirmado a licitude da prova emprestada em diversos julgados, afirmando o seguinte: então, olha lá, se cai na sua prova, a prova emprestada é uma invenção jurisprudencial que não é aceita pelos tribunais superiores. Errado, ela é lícita, sim. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que elementos informativos de uma investigação criminal ou as provas colhidas no bojo da instrução processual podem ser compartilhados para fim de instruir outro processo criminal ou até mesmo um procedimento administrativo disciplinar. Eu não posso simplesmente falar, não foi produzido aqui, não posso produzir aqui. Gente, o processo penal está lidando com coisas muito sérias, em que eu tenho que falar, olha, eu tenho um processo de tráfico de drogas contra o João aqui. Num outro processo, cai uma interceptação telefônica em que alguém fala, o João está trazendo droga, não sei o quê. Posso utilizar lá? Posso, claro que posso, tá? Prova emprestada. Só que eu tenho algumas regras com relação à prova emprestada. Deixa eu ver se já aparece aí na tela. Tá dando um delay, eu acredito que é a internet. Então, deixa eu responder isso aqui. Até aparecer aí. Deixa eu ver se já apareceu. Não. Tá dando ali de novo aquilo ali. Deixa eu tirar. Paro de compartilhar e compartilho de novo. Vamos ver se vai aparecer as regras em relação à prova prestada. Apareceu. Olha só, gente. Primeiro, quais são as regras? Lembre dessas regras porque elas caem na sua prova. É necessária participação, tá? Participação no primeiro processo da pessoa contra quem se pretende usar a prova. Então, naquele primeiro processo, a pessoa tinha que estar lá também. Não se admite prova emprestada de elementos informativos produzidos no inquérito, a não ser que tenhamos diante de prova cautelar, por isso que eu falei de interceptação telefônica, prova antecipada e prova não repetível. Tem que ter sido uma prova produzida no âmbito do contraditório pela defesa, ressalvada essas três. Caso tenha sido declarada nula ou ilegal a prova originária, lá no outro processo, não se pode admitir a mesma com prova emprestada. Então, lá no processo 1, essa prova foi tida como nula. Eu posso pegar ela e emprestar processo 2? Não, não posso.
Caso o processo original tenha sido anulado por outro motivo que não aprova, aí sim admite a prova emprestada. O processo 1 foi todo anulado, mas ele foi anulado não por causa daquela prova que eu preciso. Posso passar a prova emprestada para o processo 2? Posso. A prova emprestada tem o mesmo valor da prova originalmente produzida, ok? Então, olha só, nós temos aí, pessoal, a jurisprudência do STJ tratando sobre isso, e olha o que ela fala. É possível a utilização de prova emprestada no processo administrativo disciplinar. Gravem isso, porque geralmente isso cai em prova, dizendo que não é possível a prova emprestada no processo administrativo disciplinar. Devidamente autorizado na esfera criminal. Eu preciso ter autorização judicial para isso. Eu não posso simplesmente pegar e jogar para o meu inquérito. Não, o delegado vai, que quiser a prova emprestada de um outro processo, ele vai ter que pedir autorização judicial, desde que produzida com observância do contraditório e do devido processo legal. Por outro lado, parte considerável da doutrina afirma que é vedado transferir o material obtido em virtude de interceptação telefônica, processos civis, visto que a própria Constituição lhe confere utilidade, ou seja, investigações e processos criminais. Mas o STJ entende ser possível, tá? Agora, pessoal, importante nós vemos aqui, o que nós vamos ter a respeito de provas ilícitas, ok? Oh, meu Deus. Volta. Provas ilícitas, senhores. Olha só. Muitas vezes... Cara, saiu de novo, vou voltar aqui. Tá dando algum delayzinho na internet. Geralmente esse horário na internet não é muito boa. A internet é melhor à noite. A gente já precisei gravar mais cedo. Então, olha só, as provas ilícitas. Às vezes, pessoal, nem todo mundo é honesto, nem todo mundo é íntegro, probo, né? E acaba produzindo provas de maneira ilegal, ou para culpar alguém, ou para inocentar alguém, né? Então, nós temos que conhecer também aquilo que nós vamos chamar de provas ilícitas, né? Então, olha só, a liberdade nos meios de prova, que vige como regra no direito processual penal, tem seu limite estabelecido constitucionalmente. Ou seja, eu posso produzir qualquer prova. Eu tenho lá que eu posso produzir por qualquer meio de prova admitido em direito, no direito. Só que a Constituição fala que é inadmissível as provas obtidas por meios ilícitos, entendeu? E nós temos um artigo no Código de Processo Penal que trata especificamente sobre isso, que é o artigo 157, em que precisa ser, no nosso conhecimento, para a nossa prova, tá? Então, ele diz, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas, arrancadas, retiradas. Lembra dessa palavra? Gente, vocês não têm noção de como esses artigos de prova são cobrados na sua prova. Não é nem tanta jurisprudência, não é nada de doutrina, são os próprios artigos que são cobrados, tá? E devem ser desentranhadas as provas ilícitas. E quais são as provas ilícitas? Aquelas que são obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Por exemplo, todo mundo sabe que o artigo 5º estabelece, né, a inviolabilidade do domicílio, né? Que ninguém pode entrar no domicílio de alguém, salvo por determinação judicial, durante o dia ou durante a noite, e sem mandado para salvar alguém de um perigo atual, enfim, ou se tiver uma situação flagrancial. Beleza. Constitucionalmente, o nosso direito à morada, nosso direito à liberdade do domicílio é estabelecido, é protegido, ok? Agora, você imagina que eu, policial, entro 9 horas da noite sem mandado na casa de alguém, vou lá e encontro droga. Gente, essa produção da prova foi produzida de forma ilícita. E isso não é admitido dentro do direito, tá? Então, essas normas devem ser desentranhadas. Olha aqui. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. As provas ilícitas por derivação, né? Aqui nós temos a teoria do fruto da árvore envenenada. Se a árvore está envenenada, o fruto da árvore também vai ser envenenado. Se eu produzir uma prova ilicitamente, através dessa prova eu cheguei em outras provas, essas provas também são ilícitas, tá? Agora ele fala, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Agora ele tem uma salvaguarda aqui. Salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre uma e outras. Ou quando as derivadas puderem ser obtidas por fonte independentemente das primeiras. Olha o parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprio de investigação e instrução criminal, seria capaz de produzir o fato ao objeto da prova, conduzir o fato ao objeto da prova. Tá certo?
Nós tivemos algumas situações aqui, uma relacionada ao pacote anticrime, que está aqui no parágrafo 5º, mas uma modificação também. Opa, aqui 2018 foi vetado, e nós temos preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial. Ou seja, eu posso queimar, rasgar, jogar fora, triturar naquele triturador de papel, só que tem que ter, né, autorização judicial. E aqui, o parágrafo 5º, modificação estabelecida pelo pacote anticrime, diz: o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordo. Cuidado, que isso daqui ainda está suspenso, tá? Então, olha aqui. A ideia é que nós temos, dentro da prova ilegal, duas vertentes, né? Poxa, tá demorando para aparecer aí na tela. Mas nós temos a primeira, que seria a prova ilícita. Dentro da prova ilegal, eu tenho a prova ilícita. E qual seria essa prova ilícita, né? Aquela que vem violar normas de direito material, né? Eu violei o quê? A possibilidade, eu sei que eu preciso ter, né? A produção de provas, estabelecendo, verificando aquilo que está previsto constitucionalmente. Então, aqui eu tenho uma prova ilegal, tá? Quando eu violo, o que eu estou violando são normas de direito material, constitucional. Agora, eu vou trazer prova ilegítima, uma norma que viola uma norma de direito processual. Então, muito cuidado, tá? Prova ilegal pode ser ilícita ou ilegítima. A ilegal é aquela violação de norma de direito material, a ilegítima é aquela que viola normas de direito processual, isso cai em prova, tá? Aqui nós temos 3 importantes súmulas de processo penal, pessoal, que vão tratar sobre esse tema. Aqui eu tenho a súmula número 48, tá? Súmula número 48, que ela fala: denominam-se ilícitas as provas colhidas com infringência a normas de princípios de direito material, nós acabamos de falar. São processualmente inadmissíveis as provas ilícitas que infringem normas e princípios constitucionais, ainda quando forem relevantes e pertinentes, e mesmo sem combinação processual expressa. E a súmula 50. Podem ser utilizadas no processo penal as provas ilicitamente colhidas que beneficiem a defesa. Galera, fique com essa súmula 50, porque é importante. Porque, por exemplo, eu tenho prova ilícita, né? Beleza. Eu não posso utilizar essa prova ilícita para condenar alguém. Mas eu posso sim utilizar uma prova ilícita, pessoal, para buscar a absolvição de alguém. Então, por exemplo, numa gravação, eu não posso utilizar aquela gravação para poder condenar uma pessoa. Mas eu posso fazer ilicitamente uma gravação para poder absolver e provar, por exemplo, a minha inocência. Olha, para lá, né? Eu não posso simplesmente ficar à mercê aqui de vocês, e eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Aí eu pego uma gravação ilícita lá e falo: olha, não foi eu, não quero falar, ela confessou que foi outra pessoa, mas eu não vou utilizar isso para prejudicar outra pessoa, mas eu posso utilizar para não prejudicar, tá? Seria a prova ilícita por derivação, nós citamos, mas vamos dar uma aprofundada com relação a isso. Olha o que se diz aqui. Não somente a prova ilícita é inadmissível, como pode acontecer dessa ilicitude se estender a outras provas que delas derivam. Em outras palavras, podemos dizer que a prova derivada por si só é lícita, mas foi produzida a partir de outra ilegalmente obtida. Você quer ver uma coisa? Imagina que você vem e você invade uma residência de alguém e consegue descobrir o número de celular daquela pessoa. Você pega aquele número de celular, faz um relatório, não diz que foi assim que você conseguiu, e pede uma interceptação. Aquilo que você conseguiu no meio de prova da interceptação é totalmente ilícito. Só que você só conseguiu aquilo em cima de uma prova ilícita. Então, eu posso ter uma prova lícita derivada de uma prova ilícita, mas ela é, querendo ou não, ilícita por derivação, tá? Então, a teoria da ilicitude por derivação foi reconhecida pela primeira vez na Suprema Corte dos Estados Unidos, denominada de Fruit of the Poisonous Tree, né? Que é também conhecida como Taint Doctrine, ou seja, teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a árvore envenenada der frutos, os frutos dessa árvore também serão envenenados, tá? Então, o que ele diz? Que ainda sobre essa teoria, a Suprema Corte dos Estados Unidos, no julgamento Miranda versus Arizona, em 1966, tornou popular o chamado aviso de Miranda,
sei se vocês se lembram disso, né? Consolidando que as declarações da polícia somente podem ser consideradas válidas caso o declarante tenha sido avisado, sob pena de ilicitude das declarações, eventual confissão e provas a partir daí obtidas quando a Virgem Miranda vai falar para ele assim, olha, o senhor tem direito a não responder nenhuma pergunta, tudo que o senhor vier a responder poderá ser utilizado contra você, você tem o direito de ficar calado, você tem o direito da assistência do advogado, isso é o aviso de Miranda, tá? Então, levem isso para vocês. Só que eu falo que eu tenho a teoria da prova ilícita por derivação, eu tenho aqui a prova ilícita por derivação, só que ele possibilitou o quê, pessoal? Que numa prova ilícita por derivação, caso eu tenha conseguido esta prova através de uma fonte independente, ou talvez eu pudesse ter conseguido essa prova através de uma fonte independente, aí aquela prova ilícita por derivação vai poder ser utilizada. Tá? Então, dê uma olhada. Seguindo no artigo 157, parágrafo 1º, o legislador, abra lá o seu artigo 157, só para a gente lembrar, olha aqui, que são também inadmissíveis, considera-se fonte independente, olha lá no 157, parágrafo 1º, né? Primeira, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando evidenciado o nexo de causalidade ou quando as derivadas puderem ser obtidas por fonte independente das primeiras. Então, olha aqui o que o autor coloca. O legislador excepciona o caso em que as provas derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente da prova ilícita, tá? De acordo com o artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, são inadmissíveis, já falamos, as provas ilícitas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo ou elas puderem ser obtidas por uma fonte dependente. Não há que se falar em ilicitude por derivação do depoimento prestado por colaborador premiar o Ministério Público em relação ao diálogo cuja ilicitude ficou reconhecida, uma vez que não se visualiza qualquer relação de causalidade entre uma prova e outra. Então, essa é a fonte dependente. Só que eu vou ter também, pessoal, a chamada teoria da descoberta inevitável, tá? Teoria da descoberta inevitável. E ele vai me dizer o seguinte, essa teoria mitiga a ilicitude por derivação quando comprovada que a prova derivada poderia ter sido descoberta pelos procedimentos de praxe de investigação criminal. Isso é uma descoberta inevitável. Por mais que eu tivesse conseguido essa prova em razão de uma ilicitude, a prova ilícita por derivação, se eu tivesse seguido os trâmites legais da investigação, eu chegaria nela de uma forma ou de outra, teoria da descoberta inevitável. Critica essa teoria por depender de dados especulativos. Tá? Também tem uma origem na Suprema Corte dos Estados Unidos. Aqui, olha a ideia. Nesse caso, né, a polícia conseguiu localizar o corpo de vítima de homicídio a partir da declaração ilegalmente obtida do réu. Todavia, houve a alegação de que um grupo de voluntários já estava procurando o corpo nas redondezas e que, de acordo com o plano de busca, chegariam a descobrir o local exato. Por causa disso, a Suprema Corte não invalidou. Olha, gente, era um jeito ou de outro, eles já iam achar, já estavam no local. Então, não vou invalidar essa prova. Foi essa a ideia, tá? No nosso Código de Processo Penal, verifica-se a adoção dessa teoria, apesar do erro cometido pelo legislador no parágrafo 2º. Olha aqui. Previu-se que considera-se como fonte independente aquela que por si só, mas na verdade teoria da descoberta inevitável, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação e instrução, seria capaz de produzir o fato da prova. Na realidade, o legislador mencionou fonte independente, mas ele conceituou a teoria da descoberta inevitável. Não tem problema. Vamos levar para a nossa prova a situação da fonte dependente, mas se perguntar o nome da teoria, teoria da descoberta inevitável. Tá? Aí nós temos, pessoal, a chamada teoria do encontro fortuito de provas ou serendipidade. Eu estar investigando um fato, por exemplo, eu estou investigando um crime de tráfico de drogas. E eu estou tendo uma interceptação telefônica, em que eu estou ouvindo ali diariamente o telefone de algumas pessoas, né, no tráfico de drogas, e de repente, um dos interlocutores afirma que matou um rapaz há 2 anos atrás.
e que enterrou o corpo do rapaz em tal lugar. Nós estamos diante aí de um encontro fortuito de provas, também chamado de serendipidade, tá? Olha aqui, dê uma olhada aqui, ó. Há uma lenda oriental, olha só a explicação, tá? Pela qual 3 príncipes de Serendip, viajantes que eram, fizeram descobertas diversas, sem qualquer relação com o objetivo da viagem. Também chamada de serendipidade e de crime achado. Crime achado. Tem aplicação quando se encontra provas de forma fortuita no cumprimento de diligência relativo a outro delito. Na serendipidade, a prova de determinada infração se obtém a partir de uma diligência regularmente autorizada para a investigação de outros crimes. Então, nós temos 2 principais aplicações dessa teoria. Dá uma olhada. No cumprimento de busca, mandado de busca e apreensão e nas interceptações telefônicas. É o que eu estou falando. Está investigando tráfico de drogas, de repente, lá na investigação de tráfico, alguém fala que cometeu um homicídio contra alguém, tá? O STF tem precedente no sentido de que, se realizar a interceptação telefônica de forma fundamentada e legal, as informações e provas coletadas podem subsidiar as denúncias de crimes achados, ainda que com pena de detenção, desde que conexo aos primeiros tipos penais. O STJ tem recente entendimento no sentido que é válido o encontro fortuito de provas, independentemente da ocorrência da identidade de réus, ou seja, relativas à infração penal até então desconhecida por ocasião do cumprimento da medida de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizado. Nesse caso, o STJ considerou válida a investigação que não se dirigia contra o réu A, crime achado de tráfico de drogas, em relação ao qual houve serendipidade em processo legal, ou seja, perícia no celular do réu B. Então, eu aprendi numa busca e apreensão celular de uma pessoa, tá? E lá tinha informações de que o fulano tinha outra pessoa estava cometendo crime de tráfico de drogas. Pode ser utilizado? Sim. Aí nós vamos ter a chamada serendipidade de primeiro grau, cai na sua prova. Serendipidade de segundo grau. Na serendipidade de primeiro grau, pessoal, há uma conexão, há uma continência entre o crime originário e o crime achado. Entendeu? Tipo, o João está cometendo um crime de tráfico de drogas e descobrimos que quem está mandando a droga para o João é o José, lá do Amazonas, vindo para o Pará. Tem conexão? Tem. Eu vou atribuir para ele? Vou. Serendipidade de segundo grau, não há conexão entre o crime originário e o crime achado. Então, numa interceptação de tráfico de drogas, descubro um homicídio. Tá? Ok? Olha lá. Aqui, só para a gente tratar algumas coisas específicas sobre provas, doutrinariamente, que costumam cair na sua prova, nós vamos ter as chamadas provas nominadas e as provas inominadas. O que seriam essas provas nominadas e provas inominadas? A gente está tendo um delay, e eu estou vendo porque eu sempre deixo uma tela para eu ver como está passando para vocês aí. Aí eu estou vendo o delay aqui que está formando. Tá? Olha só, provas nominadas e provas inominadas. Olha só, prevalece no ordenamento jurídico penal o princípio da liberdade dos meios de prova. Gente, eu posso utilizar qualquer meio de prova admitido em direito para provar a minha culpa ou a minha inocência, tá? De forma que não há vedação à adoção de outros meios de provas além daquelas não previstas na lei processual penal. Eu não preciso provar só por meio de interceptação, só por meio de busca e apreensão, só por meio de oitiva de alguém. Não, posso provar por qualquer coisa, tá? Então, as provas que têm previsão nas leis processuais são chamadas de provas nominadas. Então, eu tenho, né, a busca e apreensão, o exame de corpo de delito, eu tenho a reconhecimento de escritos, eu tenho perícia de laboratório, exame de local de crime, está tudo previsto no Código de Processo Penal. Então, são as provas nominadas, tá? São aquelas que são expressamente adotadas pela lei processual. Nós temos aqui a careação, temos a interceptação telefônica, né? Está previsto na lei, provas nominadas. E as inominadas, gente, são as provas que não estão previstas no ordenamento jurídico. Tem a possibilidade de utilização delas? Tenho, sim. Até porque eu tenho essa livre possibilidade de conseguir provar aquilo que estão falando de mim ou contra mim, tá? Olha só. Aí eu tenho a chamada prova anômala. O que seria essa prova anômala? Pode cair na prova? Pode. Gente, lembrem-se que é a nossa prova da Polícia Civil do Amazonas, considerando o alto nível salarial
tanto para o cargo de delegado, que é o cargo mais bem pago do Brasil, quanto investigador, também muito bem pago. Nós vamos estar disputando, né, pessoas com nível superior em educação física, não quer formar em direito, com pessoas que estão, enfim, né? Então, assim, eu acredito num aprofundamento bastante significativo, tá? Então, a prova anômala. Quando a prova é utilizada para fins diferentes daquele comumente previsto nas leis processuais, chamamos de prova anômala. Como assim? O professor Renato Brasileiro traz, né, um exemplo de prova anômala. Olha o que ele diz aqui. Se um magistrado, em vez de expedir uma carta precatória para oitiva de testemunha que mora em outra comarca, determina que o oficial de justiça entre em contato com a testemunha por telefone, indagando sobre os fatos, e em seguida certifique nos autos sobre a conversa. Gente, não tem previsão disso. Se eu tenho uma testemunha, por exemplo, de um crime lá na cidade de Itaituba, estou na cidade de Santarém. Lá na cidade de Itaituba, o juiz daqui de Santarém tem que emitir uma carta precatória para o juiz lá de Itaituba, para o juiz de Itaituba intimar essa pessoa e ouvir essa pessoa. Entendeu? Não simplesmente o oficial de justiça aqui diz, liga para ela, pergunta o que aconteceu, certifica nos autos, porque você tem fé pública, tá? Nesse caso, diz o autor, que se o magistrado considerasse essa certidão como prova testemunhal, teríamos uma prova nula, que é uma prova diferente daquela comumente prevista na lei brasileira, tá? Enfim. Nós temos também aquilo que nós vamos chamar de prova irritual. O que seria essa prova irritual? É uma prova típica, prevista na legislação, mas escolhida sem observância do rito, do modelo previsto em lei. Entendeu? Ela trata-se de uma prova, então, ilegítima. Por quê? Porque ela não verifica as determinações que a lei processual determina para seu cumprimento, tá? E aí pode ser passível de nulidade. Tá certo? Outro ponto importante, pessoal, que despenca na sua prova, é a diferença do que nós vamos chamar de fonte de prova, meios de prova e meio de obtenção de prova. Tá? Cuidado, tenham isso em mente. Por mais que eu acho que dentro desse tema de prova vai cair muita letra de lei, nas últimas provas que eu fiz caíram essa diferença de meio de prova e meio de obtenção de prova. Então, vamos olhar. O que seriam fontes de prova? São as pessoas ou as coisas de onde se originam as provas. Podem ser pessoais, como as testemunhas, peritos, ofendidos, ou reais, como documento. Então, isso é a fonte de prova. Ou a pessoa, ou as coisas, tá? Meios de prova. É tudo que possa servir de maneira direta ou indireta à demonstração da verdade. Por exemplo, como a prova documental, a prova pericial, testemunhal. E o meio de obtenção de prova é o procedimento regularmente realizado através de lei, tá? Com a finalidade de obter prova. Você quer ver aqui, por exemplo, uma busca e apreensão. Busca e apreensão não é meio de prova, é um meio de você obter a prova. Interceptação não é meio de prova, é um meio de obtenção de prova, tá? Agora aqui, pessoal, já que a gente já fez essa parte de introdução, tá? Onde nós introduzimos a parte relacionada à prova, eu vou fechar essa primeira parte da aula, para na segunda parte da aula nós entrarmos nas provas em espécie, para ficar bem organizado. Então, hoje, aqui nessa aula de processo penal, né, essa aula de provas nós vamos gravar em mais de um bloco, tá? Eu não estou preocupada com isso. Mais de 2 blocos, tá? Não estou preocupada, é isso que eu quero dizer. Nós vamos deixar esse primeiro bloco para a parte introdutória relacionada a provas, beleza? E depois nós vamos ter mais um bloco onde nós vamos entrar sobre as provas em espécie. Espero que vocês tenham entendido. Façam a leitura deste material, a leitura do material que você utilizou. Depois vá no site de resolução de questões, resolva as provas, mas a gente vai resolver muita prova depois. Perfeito? Foi um prazer inenarrável estar com vocês nesta aula. Beijos e fiquem com Deus.